Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre o ativo do momento, digamos assim. Nós vamos conversar aí sobre o Bitcoin e a sua disparada nos últimos dias, nas últimas semanas. Então nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o que é esse ativo, para você que não conhece. E vamos conversar principalmente sobre os motivos, sobre as razões que fizeram com que o Bitcoin tivesse um crescimento bem exponencial nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, de tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então como nós falamos lá no início do nosso vídeo, ao longo desse nosso encontro de hoje nós vamos conversar aí sobre esse crescimento bem destacado, bem característico aí do Bitcoin nos últimos dias, nas últimas semanas, certo? Só para você ter uma ideia. Nos últimos 5 dias, só para você ter uma noção, o Bitcoin ele cresceu, ele valorizou aí cerca de 20%. No último mês aí, nos últimos 30 dias, o Bitcoin cresceu mais de 45%. Então é um ativo que vem ganhando bastante relevância, bastante notoriedade, digamos assim, por essa disparada, por esse crescimento bem acentuado. E aí, ao longo desse nosso encontro, nós vamos conversar aí os principais motivos que fizeram essa moeda, que estão fazendo esse ativo subir de preço, subir aí para o patamar de acima de R$500 mil, apenas um Bitcoin. Então nós vamos entender o porquê e os motivos desse crescimento. E antes de começar, antes de partir para esse tema principal, para você que não conhece, para você que nunca ouviu falar, não tem uma noção, o Bitcoin ele é uma criptomoeda, ele é uma moeda digital, ou seja, ela é uma moeda que existe apenas no meio digital, você não consegue ali pegar, você não consegue sentir um Bitcoin na sua mão, para você ter uma ideia. Então, ele é um criptoativo, uma criptomoeda que somente existe no meio digital. E aí o Bitcoin ele foi criado lá em 2008 e apenas lançado ao mercado, apenas lançado ao mundo, digamos assim, somente apenas em 2009. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, sem se aprofundar muito nessa parte das características dessa moeda, o Bitcoin ele foi crescendo, foi evoluindo, foi se modernizando, foi se tornando um ativo mais seguro, mais conhecido do mundo todo, certo? E de 2009 para cá, o Bitcoin ele ganhou bastante espaço na nossa economia e no mercado global como um todo. Então, hoje em dia, você consegue ali fazer transações financeiras com o Bitcoin, você já consegue ali comprar coisas, vender coisas, transferir Bitcoin entre pessoas. Hoje o Bitcoin ele já é uma moeda que é aceita. Ele já é aceito, aliás, em várias economias, em vários mercados, em vários estabelecimentos. Então você consegue comprar produtos, vender produtos, fazer transações utilizando já o Bitcoin. E aí, além desse uso no nosso dia a dia, na nossa economia, digamos assim, o Bitcoin ele também passou a ser um ativo para você ali, para que nós possamos ali investir o nosso dinheiro. Então, além desse uso do dia a dia, o Bitcoin ele também é um ativo, também é um investimento que nós podemos ali comprar e vender por meio das corretoras. Então aí, por meio de um exchange, que é uma corretora ali direcionada para o investimento, para negociação de criptomoedas, você consegue ali comprar um pedaço do Bitcoin e guardar esse Bitcoin na sua corretora. Então, em suma, é isso, essas são as principais características do Bitcoin. Ele é uma moeda, a maior moeda do nosso mercado financeiro, a maior moeda aí do mercado de criptoativos, certo? É a moeda mais presente, a moeda mais sólida, mais segura, mais estável, a que possui a melhor tecnologia. Então, o Bitcoin, ele é um ativo bem importante hoje em dia no nosso mercado financeiro, tanto para esse uso comercial, tanto para o uso aqui dos nossos investimentos. E na parte dos investimentos, que é o foco principal desse nosso vídeo, o Bitcoin ele vem crescendo bastante nos últimos anos, certo? Só para você ter uma noção, somente nesse ano ele tem uma valorização de mais de 100%, então ele é um ativo que vem ganhando bastante relevância e notoriedade no nosso mercado financeiro. E agora sim, chegando no ponto principal, chegando no foco principal desse nosso vídeo, é que exatamente essa disparada do Bitcoin nos últimos dias, nos últimos meses, como nós comentamos, apenas ali nos últimos 30 dias o Bitcoin ele cresceu quase 50%, então é um crescimento, é uma valorização bastante relevante para essa moeda. Bom, e agora partindo aqui para conversar um pouquinho sobre as principais razões, os principais motivos que estão fazendo o Bitcoin ter esse crescimento bem acentuado, ter essa disparada no nosso mercado financeiro. Existem alguns fatores e um dos principais deles, na minha opinião aí, o fator que é culpado por cerca de 80% desse crescimento, dessa disparada do Bitcoin, são exatamente as eleições dos Estados Unidos e principalmente a vitória do presidente Donald Trump. Bom, e nesse ponto, o presidente, o republicano, a vitória do republicano Donald Trump nas eleições
dos Estados Unidos, ele deu esse crescimento, deu esse impulso bem forte no Bitcoin, porque justamente o candidato, o Trump, ele é um candidato, ele é um presidente que já se demonstrou ser bem favorável à moeda, ao Bitcoin, certo? Ele tem várias falas, vários pontos ali que ele entende o Bitcoin como um ativo estratégico, como um ativo de grande potencial para a economia do seu país e para todo o mundo. Então aí, com essa relevância, com essa importância, ou pelo menos com essa expectativa de ter uma grande importância em uma das principais economias do mundo, que é a economia dos Estados Unidos, o Bitcoin e o mercado como um todo entendeu que é um momento de grande esperança, digamos assim, para uma valorização ainda maior para essa moeda para o médio e longo prazo. Então aí, com essas falas, com esse posicionamento do Donald Trump, que é o presidente de uma das maiores economias, de uma das maiores potências do nosso mundo, que entende o Bitcoin como um ativo estratégico, o Bitcoin ele tem essa relevância maior, tem esse espaço maior, esse reconhecimento maior do nosso mercado financeiro. E aí, meio que como aquela lei universal da oferta e demanda, quando um ativo ele tem essa procura maior, tem essa relevância, tem esse crescimento de importância maior, principalmente para uma grande economia, muitas pessoas querem ter um pedaço dessa riqueza, querem ter um pedaço desse ativo, o que faz com que o Bitcoin ele tenha esse crescimento, tenha essa alta valorização nos últimos dias. Então aí, esse fato das eleições dos Estados Unidos, esse fato principalmente do presidente eleito Donald Trump, de ser, digamos, um entusiasta desse ativo, dessa moeda, do Bitcoin, fez com que esse ativo crescesse bastante, como nós comentamos, cerca de 50% e mais de 50% nos últimos 30 dias na nossa economia e no nosso mercado financeiro como um todo. Um outro ponto que fez crescer bastante, que trouxe mais relevância, mais notoriedade para o Bitcoin, são justamente os ETFs. Os ETFs, para você que não conhece, são fundos de investimentos negociados na nossa bolsa de valores, são fundos de índice, ou seja, são fundos de investimento que investem em um ativo ou em uma carteira de ativos. E aí os ETFs que negociam, que tem ali Bitcoin e outras criptomoedas na sua carteira, eles receberam grandes aportes nos últimos dias. Só para você ter uma ideia aí, só na quinta-feira da semana passada, existiu uma entrada aí de mais de $1 bilhão em investimentos direcionados ali aos ETFs. Então, esse crescimento do investimento, esse crescimento pela busca em investimentos ligados ali ao Bitcoin e às criptomoedas, fizeram com que essa moeda crescesse bastante e ganhasse bastante rentabilidade nos últimos dias. Então aí, as eleições dos Estados Unidos, a eleição do presidente republicano Donald Trump, que é esse entusiasta do Bitcoin, e esse alto crescimento dos ETFs, que são ativos que também investem nessas criptomoedas, que também investem em Bitcoin, esses dois fatores aí associados nos últimos dias, nas últimas semanas, fizeram com que esse ativo, fizeram com que o Bitcoin tivesse esse crescimento bem acentuado aí nos últimos dias no nosso mercado financeiro. Então aí, como um resumo de todos esses pontos, como um resumo de todas essas razões do crescimento do Bitcoin, tudo isso faz com que essa moeda ela tenha um aval, uma certa solidificação a mais no nosso mercado financeiro como um ativo ali seguro para você investir, como um ativo confiável para você investir. Então tudo isso somado faz com que esse ativo ele tenha uma busca maior, tenha uma procura maior, uma demanda maior por investimento, o que vai fazer com que, pelo menos no médio e longo prazo, com que o seu valor vá crescendo bastante com o passar dos anos. Então, para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre Bitcoin, para que tem esse interesse de conhecer, de investir, de comprar um pouquinho de Bitcoin para entender como funciona esse ativo, nós temos vídeo aqui no nosso canal, certo? Falando sobre criptomoedas. E caso você queira, nós podemos também trazer vídeos futuros apenas sobre o Bitcoin, que essa moeda que, como nós comentamos, é a maior moeda do mercado de criptoativos, é uma moeda que vem ganhando bastante relevância, bastante solidez no nosso mercado financeiro. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso encontro de hoje, tem entendido ali a parte das características e algumas definições sobre o Bitcoin e tem entendido também principalmente esses principais motivos ali que fizeram com que esse ativo, fizeram com que o Bitcoin crescesse e tivesse bastante relevância nos últimos tempos na nossa economia e no nosso mercado financeiro como um todo. Então, no mais, é isso. Novamente eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!